Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver juntos agora como gerar o relatório de presença pelo Zoom para nós utilizarmos em nossas aulas. Confira comigo. Então, pessoal, quando você acessa o seu Zoom, eu abri aqui o meu Zoom, ele visualiza essa tela inicial e eu vou aqui na opção da minha foto. Ou se você ainda não alterou a sua foto, você vai na opção das suas iniciais. Você vai clicar aqui em cima dele. Eu já fiz a minha alteração para a língua portuguesa, então eu venho aqui, ao clicar na foto, eu vou na opção Meu Perfil. Dou um clique aqui em Meu Perfil e automaticamente ele vai abrir a janela de perfil do Zoom no navegador, no browser. E aqui você tem algumas opções para trabalhar. Veja que se você quiser alterar sua foto, ou se você não tinha alterado, você pode fazer a alteração dela por aqui. A alteração importante para gerar o relatório é você conferir que o seu fuso horário está correto. Como é que eu vejo isso? Você vai descer a barra de rolagem e você vai ver aqui a opção de fuso horário. O que é que acontece? Quando você não fez nenhuma alteração nas configurações, esse fuso horário provavelmente vai ser um fuso horário americano ou não vai ter nenhuma opção de fuso horário selecionado. No nosso caso, aqui em Salvador, a gente vai utilizar o fuso horário de Recife. Então, eu vou clicar aqui em editar e aqui você pode escrever o fuso horário que você vai utilizar. Deixei a data como dia, mês e ano e no formato da hora eu estou utilizando o formato de 24 horas, porque eu quero que quando a aula for à noite, apareça 20 horas, quando for pela manhã, apareça 8 horas. Mas isso aqui é opcional meu. O importante é você deixar o fuso horário correto, porque senão ele vai gerar o relatório com o horário errado da aula. Você clica aqui em salvar as alterações, vai aparecer aqui uma mensagem de que foi salvo com sucesso. E agora então você vai para a opção de relatório. Quando você clica aqui na opção de relatório, lembrando que você estava aqui em perfil, e aí você clicou em relatório. Quando você clica na opção de relatório, você vai visualizar duas subopções, o uso e a reunião. No nosso caso, a gente quer relatório de uso, porque a gente quer saber quanto tempo o aluno ficou utilizando a plataforma, a gente quer saber se ele entrou no horário certo, se ele entrou e saiu. Então, você vai clicar na opção de uso. Clicando aqui na opção de uso, você vai ter aqui uma busca que você pode fazer. Digamos que você tenha vários relatórios já realizados, várias aulas, e você quer imprimir ou gerar um relatório específico de uma aula. Lembrando que esse relatório ele dura por um período de um mês, em torno de 30 minutos, né? Esse relatório ele é gerado após a aula. Só que um detalhe importante é que esse relatório ele vai ser gerado no formato de CSV e depois a gente vai teremos que fazer a conversão para o formato, por exemplo, de Excel, que vou mostrar para vocês mais adiante. Mas enfim, primeira coisa, chegou aqui em relatórios, você vai procurar o relatório da sua aula. Você vai poder identificar pelo horário, vai ter o ID da sala, né, da reunião, o nome de quem era o responsável pela sala, no caso vai ser o seu nome, porque a sala vai ser sua, é a sala do professor, o seu nome, o e-mail, vai ter a hora que você entrou, a data e a hora que você entrou para a reunião, para a aula, e a data e a hora que você saiu. Né? A duração dessa aula, a gente fez um teste, então foram só 2 minutinhos, lembrando que ele sempre vai mostrar em minutos, então se a aula é de 2 horas, ele vai mostrar aí se você cumpriu as 2 horas, né, 160 minutos. Então, vai ser sempre contando em minutos as aulas. Se for 3 horas, 4 horas, assim por diante. E o número de participantes nessa aula que você teve, nessa reunião. Você não vai clicar nessa opção aqui, ID da reunião, não, porque ele vai direcionar você para a reunião.
você vai clicar na opção aqui onde mostra o número de participantes da reunião. Eu dou um clique aqui, ele mostra o número de participantes já com uma sobreposição de configuração. Aqui você tem participantes da reunião. Eu sugiro que você marque aqui essa opção, exportar com os dados da reunião, para que você tenha um cabeçalho no seu relatório. Nesse cabeçalho vai ter o ID, a duração da aula, os participantes, onde foi a sala onde ocorreu essa reunião, quando começou, quando terminou, o e-mail do professor responsável pela reunião. E logo abaixo você vai ter a listagem dos alunos participantes da reunião. Você vai clicar aqui em exportar. E aí quando você clicar na opção exportar, é importante você ter em mente que nessa opção aqui exportar, você vai ter subopções que vão aparecer. Você vai poder abrir esse arquivo que você exportou, você vai poder salvar ou cancelar. Eu sugiro a você sempre salvar. Por quê? Porque se você abrir, lembre-se que ele vai abrir no formato de CSV, que é um formato de texto, como se fosse um bloco de notas. Não vai estar dividido por colunas, linhas, etc. e tal. Então eu sugiro que você salve primeiro. Você vai clicar no botão salvar. Ele vai salvar em uma pasta que vai ser a pasta de downloads. Vamos abrir aqui a pasta de downloads. Pronto, ele salva aqui na pasta de downloads. E aqui na pasta de downloads, eu vou clicar aqui na opção de downloads. Você vai ver que o arquivo já aparece aqui, ó, nome participantes, e você vai ver aqui o código da aula e a extensão CSV. Eu só trouxe aqui para que vocês visualizassem como o arquivo aparece, mas você não vai abrir aqui, porque se você abrir, ele vai abrir como CSV, que é um formato que vai ser visualizado como se fosse um texto do bloco de notas. O que você vai fazer é abrir o seu Excel. Você vai clicar aqui em Excel. Aqui no seu Excel você vai clicar em abrir. E aí aqui em abrir você vai procurar na pasta de downloads. Wilker, na pasta de downloads não apareceu o arquivo participantes. Por quê? Porque nós estamos no Excel e estamos visualizando arquivos de Excel. Então você tem que vir aqui em todos os arquivos do Excel e escolher a opção todos os arquivos asterisco, ponto asterisco. E aí ele vai mostrar todos os arquivos, não importa se é Excel, se não é, todos os arquivos de downloads. E aí sim você vai encontrar o arquivo CSV. Veja aqui do lado direito como é que apareceria se você abrisse direto lá. Ele ia aparecer como um bloco de notas e não ia ter separação de dados. A única separação aqui de dados que corresponderia em uma planilha de Excel a colunas seriam as vírgulas. Tá vendo? Então a gente vai ter que transformar essas vírgulas em colunas. Como é que a gente vai fazer isso? Já selecionamos aqui o arquivo. Vamos clicar aqui em abrir. Ele vai abrir um assistente. Nesse assistente você vai conferir se está marcado a opção delimitado. Vai conferir se está marcado. Clique em avançar. E aqui em avançar você vai dizer qual é o delimitador que está separando os dados que corresponderia à coluna. No nosso caso seria a vírgula. Veja que quando eu clico em vírgula, ele separa realmente os dados em colunas. Ó. Observe que os dados ficam separados em colunas. Quando está em vírgula, os dados ficam misturados. Então você clica em vírgula, avançar e concluir. Pronto. Vou aumentar aqui o zoom um pouquinho. Veja que os dados já estão aqui, já estão separados em colunas. Nós vamos só afastar um pouquinho eles. Eu vou aumentar aqui, selecionar aqui as colunas, vou dar 2 cliques aqui e aí ele já mostra para a gente os dados. Veja que eu falei sobre o cabeçalho, então aqui ele dá um cabeçalho nas 2 primeiras linhas desse seu relatório. Vou colocar aqui com uma cor azul. Você vai ter logo em seguida a listagem então dos alunos participantes, né, da sua aula. E aqui você vai poder listá-los, colocar aqui uma linha, e você vai ter o nome dos alunos, o e-mail deles cadastrado, você vai ter também a hora em que eles entraram, a hora que eles saíram.
Eu vou só centralizar aqui. E esse dado aqui que é importante, você vai ter a duração. Você tem dois dados para balizar a participação do estudante. Uma é a duração do tempo em que ele ficou dentro da sala, não é? E a outra, que seria essa coluna aqui, seria a pontuação de atenção. Então, por exemplo, digamos que o estudante, sua aula é de 3 horas, né? E o estudante ficou 10 minutos. Então, duração de tempo, 10 minutos. Um outro ficou 1 hora, duração de tempo, 60 minutos. Outro ficou 2 horas, duração de tempo, 120 minutos. E aqui é a duração de atenção, ou seja, nesses 10 minutos que esse aluno ficou, ele prestou 100% de atenção, ou ele minimizou a tela, ou ele fechou, saiu e voltou, ele abriu outra janela do navegador, foi cuidar de outra coisa e deixou lá só você falando sozinho. Então, essa pontuação de atenção se refere à atenção do estudante à tela da aula. E a duração se refere a quanto tempo ele ficou dentro da aula, tá certo? Então aí você vai, juntamente com sua coordenação e a instituição, sinalizar aí qual vai ser a régua de corte para definir se o aluno estava realmente presente, se a partir de X% de duração de comparecimento à aula é que seria considerado presença ou não. Então isso aí você vai ter as instruções da sua coordenação. Mas basicamente esta aqui é a lista de presença, que depois você vai alimentar lá no seu Integris. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje e até a próxima.